E aí, tudo bem? Bom, esse é meu segundo vídeo. Se você não assistiu o meu primeiro, eu queria só começar lembrando por que eu tô aqui, tá? Eu sou o Vitor, eu sou auditor e consultor há 16 anos e minha ideia aqui com esses vídeos é compartilhar um pouco da minha experiência, que pode ser que não seja do seu agrado. Se não for, ok. Se for, comenta aqui, me dá sua opinião para entender um pouco aí do que você pensa sobre o tema. E o tema que eu queria conversar com você hoje é sobre educação, tá? Eu, desde o começo da minha carreira, eu sempre acreditei muito que a gente estudar sobre sobre algum tema que a gente precisa tratar é essencial para que a gente seja bem sucedido, né? A gente tem uma história aí da humanidade gigantesca, né? Com muito conhecimento acumulado, e não faz sentido a gente querer ficar reinventando a roda, né? Querendo aprender tudo sozinho, sendo que teve centenas de pessoas que já passaram pelos mesmos problemas que a gente passou. E quando a gente fala de estudar, a gente está falando também de absorver conhecimento de outros humanos que passaram pelas mesmas situações que a gente está passando. Então é uma forma de a gente diminuir a nossa curva de aprendizagem sobre determinado tema. Na minha profissão, que é de auditoria e consultoria, isso é ainda mais importante porque a única coisa que a gente tem para oferecer praticamente é conhecimento. Então, a partir do momento que a gente não possui esse conhecimento, a gente tem pouco a oferecer, né? Então, isso é uma coisa que ficou sempre muito presente na minha cabeça desde que eu comecei a minha carreira, e eu vejo isso como de vital importância. Eu lembro até hoje uma situação, né, quando eu era estagiário, trainee, ali no começo da minha carreira, em que eu precisei auditar um processo de recursos humanos, e eu, por estar no começo da carreira, não entendia nada sobre o tema. Inclusive era um tema que já estava sendo conduzido por um profissional mais experiente do que eu, muito mais experiente do que eu, e o próprio cliente comentou com o meu chefe, né, que ele queria alguém com experiência e vivência naquela área de recursos humanos. E obviamente essa era uma experiência que eu não tinha naquele momento, né? E meu chefe obviamente sabia que eu não tinha, mas mesmo assim eu fiquei responsável por um mapeamento de processos na área de recursos humanos. Eu sempre tive uma característica de ser bastante ansioso, então eu fiquei bastante preocupado em como eu desempenharia nesse trabalho, sendo que eu não tinha nenhuma vivência. O cliente já estava insatisfeito porque a minha empresa não tinha entregue aquilo que ela tinha sido contratada para entregar, e baseado na minha experiência a gente continuaria não entregando, porque eu não sabia nada sobre recursos humanos. A minha sorte nessa situação é que eu tinha 3 semanas entre essa reunião até a data que eu começaria o trabalho, e com base nisso eu comprei um livro sobre administração de recursos humanos, e nessas 3 semanas eu li esse livro. Eu virei um especialista em recursos humanos? Não virei um especialista em recursos humanos, mas eu já sabia quais eram os processos, quais eram as atividades envolvidas, qual linguajar a utilizar quando eu for abordar cada um dos processos. Eu consegui entender a sequência lógica do processo de recursos humanos e diversos outros temas que o autor citava no livro. Naquele momento eu tive muita clareza que estudar seria o que me levaria ali para o próximo nível, né? E eu acho que ele é verdade na minha profissão de auditoria e consultoria, mas ele é verdade também em qualquer outra profissão. Eu percebo que muitos profissionais, eles esperam que a empresa dê treinamento, eles esperam que os seus superiores, seus líderes os treinem naquilo que eles precisam fazer, e muitos são muito passivos nesse sentido. Então é sempre um terceiro que precisa me treinar, né? Nunca eu que preciso ir atrás do conhecimento
por conta própria. Eu percebo que isso é muito enraizado na nossa sociedade, né? Que é sempre um terceiro que precisa me passar o conhecimento. E eu acho que isso é muito ruim, tanto para as empresas quanto para o próprio profissional, né? Na minha profissão, por exemplo, o tempo ele é muito escasso. Então é muito raro que os nossos superiores tenham todo o tempo do mundo para nos treinar. A gente tem que aproveitar os poucos momentos de interação com eles para extrair o máximo de conhecimento. Mas se a gente depender só do conhecimento deles, a gente vai ficar estagnado, porque eles não têm todo o tempo do mundo disponível para a gente. Então a gente tem que buscar o conhecimento em outras fontes. Eu costumo falar para os meus liderados: não se limite à minha ignorância. Se você se limitar à minha ignorância, você sempre vai ser tão ignorante quanto eu em qualquer um dos temas, né? Não acredite em tudo que eu falo, né? Vai atrás, busque a teoria disso que eu estou falando, né? Me conteste, né? Porque se você limitar ao que eu estudei, pode ser que eu tenha estudado errado, pode ser que eu tenha entendido errado, e você vai transmitir daqui para frente esse conhecimento errado, caso eu não tenha entendido no momento que eu estudei. Então, não se limite à ignorância dos seus superiores. Busque conhecimento por conta própria, estude, questione seus superiores. Questionar o superior é um sinal de maturidade profissional, e eu sei que muitos profissionais não gostam de ser questionados. Aí que você tem que questionar mais ainda, porque aquele profissional que é seguro daquilo que ele sabe, ele não se importa de ser questionado, ele não se importa de discutir sobre um tema, até para questionar as suas próprias convicções. Eu mesmo, eu tento nunca falar algo com toda certeza, né? Até para que eu seja, eu valide aquele conhecimento que eu tenho. Eu sei que nada é escrito em pedra. Então, disso que eu estou falando aqui, se você não concordar, por favor, me questione aqui embaixo. Acho que é um espaço também para que a gente possa discutir. E ir atrás do conhecimento por conta própria, ele é essencial, porque as pessoas às vezes não têm paciência para nos ensinar, não querem nos ensinar, não tem tempo para nos ensinar, né? Ou tem tempo, mas não tem disposição. Então a gente buscar o conhecimento é essencial. Eu particularmente, eu tenho algumas formas que eu gosto de buscar o conhecimento, né? Eu acho que livro é sempre a melhor fonte para você buscar um conhecimento, e eu gosto de sempre conjugar uma necessidade minha atual com algum livro que eu posso ler, para que eu possa pegar o conhecimento que eu estou adquirindo naquele livro e aplicar diretamente no meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma série de apresentações importantes e eu entendo que a minha oratória não é muito boa, eu leio um livro de oratória, para que ao mesmo tempo que eu leio esse livro, eu já coloco em prática aquilo que ele está falando. Se eu estou com maus hábitos e eu quero repaginar meus hábitos, ter mais disposição, ter mais hábitos saudáveis, me desfazer de hábitos não saudáveis, eu procuro um livro a respeito de hábitos, leio o livro e já aplico no mesmo momento. Da mesma forma que quando eu leio livros técnicos sobre a minha profissão, sobre processos que eu estou avaliando, eu tento ler livros sobre processos que eu estou auditando no momento, que eu estou dando consultoria no momento, porque eu consigo estudar e já aplicar ali no meu dia a dia. Então, essa proximidade entre estudo e prática, para mim pelo menos, e eu entendo que para a grande maioria das pessoas, é muito importante, porque você lê um livro que você não vai aplicar nos próximos meses, a chance de você esquecer aquilo que você leu é muito grande, é extremamente grande. E então, tente sempre estudar algo que vai ter uma aplicação prática na sua vida de imediato. Não necessariamente isso precisa ser algo relacionado ao seu trabalho, pode ser relacionado à sua vida pessoal.
Então, por exemplo, eu tenho, como eu comentei no primeiro vídeo, uma filha de quase 4 anos. E é meu interesse ser um bom pai, que ela seja uma criança feliz, que ela seja uma criança bem educada, que eu entenda ela emocionalmente para que eu possa ser esse bom pai que eu tanto quero ser. Então eu tento ler livros relacionados à psicologia infantil para que eu consiga aplicar de imediato ali com a minha filha. Eu já tinha lido antes de ter filho esses mesmos livros, mas como eu não tinha filho, eu não conseguia ter uma aplicação prática. Apesar que eu acho que a aplicação prática de livro de psicologia infantil ela serve para adultos, ainda mais na nossa sociedade atual. Mas eu não conseguia aplicar diretamente a criança, né? Então, eu acho que é importante você conjugar o que você estuda com a prática. Sempre trazer o mais próximo possível para que você possa fazer algo com aquele conhecimento. Se é um conhecimento que você não tem como utilizar, ele não serve para praticamente nada. Então, tente fazer essa conjugação entre aprendizado e aplicação prática. Agora, quando a gente fala de educação individual, em teoria o que a gente precisa é de motivação, entender por que a gente precisa estudar aquilo, entender como aquilo vai nos ajudar no nosso dia a dia, né? Pensa sempre que é uma diminuição da nossa curva de aprendizagem. E eu falo para meus auditores aqui, para meus liderados, que a gente precisa escolher o momento que a gente quer sofrer. A gente quer sofrer estudando, dedicando tempo para isso, buscando informação, discutindo, ou a gente quer sofrer no processo que a gente precisa executar, né? Você pode aprender a educar um filho na prática, educar o filho e educando o seu filho, ou você pode estudar e você não ter que passar na prática aquilo que alguém já passou e está ensinando para você ali de uma forma muito menos dolorida como fazer ou como deixar de fazer, né? Então, pensa nesse sentido. Quando que você quer sofrer? Agora ou mais tarde? Você pode estudar uma receita antes de fazer o bolo, para que você saiba como fazer o bolo. Você vai fazer um bolo mais rápido, com uma maior qualidade. Ou você pode começar a fazer a tentativa e erro de como fazer bolo. No final das contas vai sair um bolo, nem que você demore 5 anos para conseguir fazer um bolo. Então, o que você faz hoje na sua vida que você poderia fazer melhor, e como você diminui a curva de aprendizagem desse como fazer melhor. Então pensa nisso. E isso quando a gente fala de vida pessoal. Quando a gente fala de equipe, o buraco é mais embaixo, porque no pessoal você depende da sua motivação, depende de você perceber por que isso é importante, e isso é o que vai fazer bem para sua própria vida. Agora, quando a gente fala para uma empresa, muitas pessoas pensam, né, independente da empresa que tá, obviamente, né, a empresa não me reconhece, por que eu preciso estudar, né? Eu não sou promovido, não me pagam um salário adequado. Então eu já ouvi inúmeras desculpas de porque a pessoa não estuda, né? E eu acho incrível porque algumas pessoas acham que o conhecimento vai brotar na cabeça, né? Que ela vai acordar um dia e o conhecimento tá lá. Outras pessoas acham que elas são as escolhidas, que elas vão aprender a fazer algo porque elas são muito inteligentes, que elas são as escolhidas e que elas entendem sem precisar estudar, que outras pessoas precisam estudar e elas não. E não existe isso, pessoal. Não existe o The Chosen One. Não existe gente que aprende sem estudar. Quer dizer, você aprende, mas você vai demorar muito mais. Então, esquece isso de que você é o escolhido, né? Você precisa estudar. Tem que estudar, tem que se esforçar. Não pense que você é o escolhido, tá? É importante estudar porque o conhecimento ele não brota na nossa cabeça. A gente precisa estudar, a gente precisa que alguém transmita esse conhecimento pra gente. Como eu comentei, as pessoas não têm tempo para ficar parando
para nos explicar o tempo inteiro. Então é importante que a gente mesmo vá atrás do conhecimento. O conhecimento não brota na nossa cabeça. E eu percebo isso de uma forma muito recorrente, inclusive em profissionais experientes, né? Que sofrem ali na execução das funções, coisas que estudando seria algo tão menos penoso, tão mais tranquilo, e não entra na cabeça das pessoas que é necessário o estudo, que é necessário aprofundamento, desenvolvimento técnico. Isso independente da área que você esteja, tá? Eu tô falando aqui de auditoria e consultoria, mas em qualquer área, né? O estudo, ele tira um sofrimento gigante da execução do seu trabalho. Então, eu percebo que quando você está falando de indivíduos, o que você precisa, de você mesmo, né? Você precisa da motivação para começar a estudar e, de fato, ter a disciplina de estudar. E se você é uma empresa, você conta com a motivação dos demais, né? Então, assim, como que você faz com que as pessoas se comprometam a estudar? Porque muitas delas não entendem que aquele estudo é algo que vai beneficiá-las, entendem que é algo que vai beneficiar a empresa, né? E o que eu costumo falar, pelo menos com meus liderados, é que eu, particularmente, eu não faço nada pela empresa. Tudo que eu faço na minha carreira de estudo, de desenvolvimento, de dedicação, de trabalhar depois do horário, de trabalhar de final de semana, eu não faço pensando no lucro do meu chefe. Eu faço pensando no meu desenvolvimento, né? Como isso aqui vai ser bom para minha carreira, né? E de tabela, a empresa vai ganhar com isso também, porque como eu estou estudando, eu estou trabalhando para a empresa, isso vai beneficiar indiretamente a empresa. Mas se amanhã ou depois eu sair dessa empresa, o conhecimento vai comigo, né? O conhecimento vai embora comigo. Então é importante incutir na cabeça das pessoas, dos nossos liderados, que ele estudar, ele se dedicar, não é para a empresa. A empresa vai ganhar por tabela com aquela dedicação, com aquele estudo, mas é para ele mesmo, para ele se desenvolver como profissional, como pessoa, atingir seus objetivos pessoais. E mesmo assim, eu já perdi a conta de quantas vezes já falei isso para as pessoas. As pessoas não estudam. Muitas eu percebo que já tem certo na cabeça delas que, assim, eu não sou uma pessoa que estuda, e eu não vou estudar, né? Já me conformei que eu não sou um estudioso e a vida é assim. Poxa, isso é bastante perigoso para a pessoa, triste, né? Ouvir as pessoas falando isso, né? Já ter essa imagem formada delas. E quando é um amigo seu falando, ok. Quando é um liderado seu, aquilo tem um impacto direto, até inclusive na sua qualidade de vida. Quanto menos a pessoa estudar, mais trabalho você vai ter, porque menos conhecimento ela vai ter, mais erros ela vai cometer, mais erros você vai ter que corrigir. Então o trabalho vai ser tudo seu. Então, gerar essa cultura de aprendizagem nas pessoas, além de ser um ato ali de amor ao próximo, porque eu tenho certeza que uma pessoa que tem mais conhecimento, que aprende de forma, que aprende sozinha, que é autodidata, que busca conhecimento, ela tende a sofrer menos com a vida, né? Com as agruras da vida, né? Então vai ser bom para essa pessoa, vai ser bom para você como líder, porque você vai ter, em teoria, menos trabalho, né? Então, você trazer uma cultura de aprendizagem para os seus profissionais. O treinamento é importante, você dar treinamentos, mas você plantar essa sementinha na cabeça de cada profissional é extremamente importante para que ele seja autônomo em relação ao aprendizado, para que ele vá atrás de fato daqueles aprendizados que ele entende que são importantes para ele, e não aqueles aprendizados que a empresa colocou no plano de treinamento, entendendo que aquilo que ele precisa, às vezes nem é aquilo que ele precisa, pode ser algo que ele já tem. Então,
fomentar essa cultura de aprendizado é algo que vai tornar a sua vida muito mais fácil, vai tornar a vida dos seus liderados mais fácil e a sua vida mais fácil. Então, educação é algo que a gente precisa para a gente ganhar eficiência, para a gente ganhar qualidade de vida. E a gente fazendo isso pra gente, fazendo aí isso pro nosso time, a gente acaba gerando um círculo virtuoso de que ele vai fazer isso também com os liderados dele. E em última instância a gente vai fazer com que o nosso país seja mais produtivo, né? Talvez não na semana que vem, não no mês que vem, mas em alguns anos nós teremos um círculo virtuoso que vai criar uma série de pessoas produtivas, pessoas com qualidade de vida, para poder gerar outras pessoas com qualidade de vida. Então eu deixo essa provocação para vocês. Pensem no quanto vocês fomentam essa cultura de aprendizagem, quanto vocês entendem que a aprendizagem é importante tanto para você quanto para os seus liderados, e me ajudem a criar esse círculo virtuoso aí na sociedade como um todo, que eu tenho certeza que tanto para o nosso país quanto para o mundo, a educação é o caminho, né? A gente ter uma educação adequada é o que vai levar a gente para um próximo passo como pessoas melhores, sociedades com menos guerras, sociedades com menos necessidades básicas. E me digam o que vocês acham. Eu falei muita besteira aqui, vocês concordam, discordam? Qual que é o ponto de vocês? Fiquem à vontade aqui para comentar. Mais uma vez, essa é a minha experiência, a sua pode ser diferente, mas eu queria ouvir qual que é essa sua experiência aí, para que a gente possa trocar ideia sobre esse tema, tá bom? Valeu e comentem aí.